queridas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos na Conferência Internacional do mês de setembro de 2021 e estamos vendo o livro de Mateus e o tema geral é "E será pregado este Evangelho do Reino". Eu quero louvar a Deus pelo autor Mateus Levi. Quem sabe um dia, quando eu encontrar com ele, eu quero dizer que o evangelho dele foi muito importante para o avanço do evangelho do reino aqui na terra. Eu quero dizer para ele que ele nos ajudou muito abrindo o mistério do reino dos céus para nós. E todos nós sabemos que Deus tem um mistério. Esse mistério esteve oculto por séculos e gerações. Até mesmo os anjos não o conheciam. Mas graças a Deus, quando chegou a época da igreja, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Eu quero ler para vocês em Efésios capítulo 1, qual é o mistério da vontade de Deus. Lúcifer achou que a vontade de Deus era uma coisa superficial, uma coisa que ficasse meramente no plano da criação e que ele pudesse servir de mediador para Deus, ajudá-lo a governar a criação. Mas o mistério da vontade de Deus é muito mais do que isso. Então, Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deus, Ele tem uma vontade, e essa vontade era um mistério, ninguém sabia. E essa sua vontade foi proposta segundo o bom prazer que Ele havia proposto em Cristo Jesus. E qual é esse mistério? O que Deus realmente tem na sua vontade? O que Ele quer? Ele quer, versículo 10, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, isto é, quando terminar o tempo. Todos nós ficamos sem saber por que Deus abriu o espaço para o tempo. Ele podia continuar vivendo de eternidade a eternidade, só Deus. E Deus, Ele abriu o espaço para o tempo. O que Ele deseja é, quando terminar o tempo, Ele ter Cristo encabeçando todas as coisas. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus, Ele tem essa vontade, a qual era um mistério. Queridos irmãos, Deus está usando a sua igreja na era final agora para concluir isso. E a revelação do livro de Mateus é muito importante para esse trabalho. Jesus Cristo, nesse evangelho em particular, é revelado como o rei. Ele veio para ser rei. Ele veio para encabeçar. Ele veio para reger. Ele veio para governar. E nele se convergirá todas as coisas, no céu e da terra. Aí, eu me lembro o registro de Salmo 68. Abre a sua Bíblia.
em Salmos 68. Na era final. Estamos na era final. Na era da conclusão da vontade de Deus. Nós chegamos já na era do Apocalipse. Nós chegamos na era em que Deus está usando um pequenino rebanho. Nós chegamos na era em que Deus está usando a sua igreja em Filadélfia. Porque agora Ele encontrou as condições básicas, mínimas, para o Espírito atuar na sua completude. Chegamos na era dos 7 Espíritos, que são as 7 tochas que ardem diante do trono de Deus, que são os 7 Espíritos que percorrem toda a terra. E nesse momento, na era final, Deus se levanta. Versículo 1. Levanta-se Deus. Deus se levantou ou não se levantou? Quando Deus se levanta, dispersam-se os seus inimigos. Irmãos, nós não temos medo dos inimigos, não. Nós somos infinitamente menos poderosos do que os anjos, do que os principados e potestades, e muito menor em poder que Satanás. Mas o nosso general, em ressurreição, ele já foi alçado à direita de Deus. Ele subiu, está sentado à destra do Pai. Ele está acima de todo principado e potestade. Isso está em Efésios 1 também. Todo domínio e todo nome que se possa referir. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já está à direita de Deus, no trono de Deus. Ele subjuga todos os principados e potestades. A sua autoridade está acima de toda autoridade. No final do livro de Mateus, Jesus aparece aos discípulos e lhes comissiona a pregar o Evangelho. E disse-lhes que toda a autoridade foi dada a Ele, dos céus e da terra. Queridos irmãos, nós não temos poder, nós não temos força, nós somos de pouca força, mas graças a Deus, nosso cabeça, Ele tem toda a autoridade do céu e da terra. Por isso que aqui diz, levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Da sua presença fogem os que o aborrecem, ou os que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Portanto, irmãos, quando Deus se levanta, vamos atrás. Quando Deus se levanta, nos ordena pela palavra profética de ir para as ruas, orar com as pessoas, fazer comportagem, pregar evangelho, cuidar das pessoas. Não temos medo não, nós obedecemos a sua ordem e vamos às ruas. Porque Ele deseja encabeçar todas as coisas. O inimigo de Deus trouxe caos na vida das pessoas, trouxe confusão na vida das pessoas, e as pessoas na rua estão sofrendo, estão angustiadas, aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Mas nosso Rei se levanta. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Irmãos, os inimigos fogem, mas nós nos regozijamos. Nós ficamos muito alegres pelo que o Senhor está fazendo nas ruas. Não temos capacidade nenhuma, irmãos, de fazer essa obra que nós estamos fazendo, mas Deus está fazendo por meio do seu Espírito. Cantai a Deus,
salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. E Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Agora, os rebeldes habitam em terra estéril. Irmão, se você é aquele que obedece à palavra profética, você é aquele que está encabeçado por Cristo, você é aquele que não vive mais no plano da terra, você vive no plano do céu, e Ele é o Rei do reino dos céus. Você vai ir para as ruas, muitos órfãos vão encontrar pai, muitas viúvas vão encontrar juiz que faça justiça por elas. E Deus, na sua santa morada, é Deus em sua santa morada. Deus então faz com que o solitário more em família. Família é a vida da igreja. Há muitos solitários nas ruas. Quando nós oramos com elas, elas querem saber em que igreja você vive. Essas pessoas querem também essa vida que você vive. E acaba vindo para a família de Deus. Aleluia! E tira os cativos. Quantos cativos que estão debaixo da escravidão de Satanás? Ele tira para a prosperidade. E a prosperidade está na igreja do Senhor, no reino dos céus. E só que os rebeldes, os que não obedecem à palavra, os que rejeitam o Senhor, eles habitam em terra estéril. Por isso, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. Desceram as gotas de orvalho, a presença de Deus no momento da aurora. Muitos jovens, muitos adolescentes, até crianças, estão se juntando a essa procissão, a esse exército de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. A herança é a igreja, a herança somos nós. Quando já ela estava exausta. Irmãos, quando nós já estávamos exaustos, Deus mudou a nossa sorte. Aleluia! Tu a restabeleceste. A partir de 2017, nós estávamos num estado apático. Nós estávamos desanimados. Nós estávamos tristes. Mas Deus mudou a nossa sorte. Ali habitou o teu rebanho, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor vem nos suprindo com a palavra profética para tudo que nós necessitamos. O Senhor deu a palavra. Eu gosto do versículo 11. O Senhor deu a palavra. A palavra do Senhor é uma ordem. Em várias versões da Bíblia, traduz para ordem. E o Senhor deu a ordem. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. E eu gosto desse versículo. Grande é a falange. O que é a falange? Quem sabe o que é a falange? Falange é o exército. Grande é o exército das mensageiras das boas novas. Deus trata da igreja como a sua esposa, a sua noiva. Então, as mensageiras aqui representam a nós. As mensageiras estão nas ruas. As mensageiras são os comportores. As mensageiras são jovens do Avança Jovem. As mensageiras são as mulheres conectadas. As mensageiras são a rede de cuidado. As mensageiras são os comportores de 1 hora, por hora. Ó Senhor Jesus,
Graças a Deus, grande esse exército, embora sejamos de pequena força e pequeno em número, pequenino rebanho. Aí então, graças a Deus, os reis de exércitos fogem e fogem. Quando nós vamos para as ruas, os principados, os reis fogem. O príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia não faz frente para nós. Eles fogem. E a dona de casa reparte os despojos. Graças a Deus, as nossas irmãs não são profissionais em pregar o Evangelho, talvez não sejam comportadores dinâmicos, mas elas têm parte também na pregação do Evangelho, em resgatar as pessoas, e têm parte na repartição dos despojos. Aleluia! Porque repousais entre a cerca dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai até neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações. É o monte de Bazã, porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. Esse monte é o monte Sião. A sua igreja em Filadélfia é a igreja dos vencedores, é a igreja dos primogênitos. Todos os demais montes representam autoridades, poder, domínio. Mas tem um monte mais alto. Esse monte mais alto é o monte Sião. E o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subisse às alturas, levasse cativo o cativeiro, recebesses homem por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é Deus libertador. Com Deus, o Senhor, até o escaparmos da morte. Eu vou ler até aí só. Queridos irmãos, eu quero mostrar para vocês, não temos medo de nada. Durante esses 4 anos, depois da partida do irmão Donk, Satanás vem tramando uma armadilha para nos destruir. Uma armadilha para nos fazer parar. Irmãos, não vamos parar. Depois que eu falei a mensagem da manhã, uma irmã me chamou. Ela falou assim: irmão, eu quero que você saiba o meu sentimento. Ontem fez 4 anos que o irmão Donk partiu para o Senhor. Nesses 4 anos, o inimigo trabalhou, tentou destruir-nos. Por quê? Porque nós estamos incomodando as portas dos Hades. Nas ruas, nós somos pequeno rebanho, poucas pessoas, mas nós estamos fazendo um trabalho que grupos grandes de milhões de pessoas não fazem. O Senhor está nos usando. O Senhor está nos colocando nas ruas e fazendo diferença. Milhares de pessoas estão sendo resgatadas por dia. Muitas pessoas estão com livros com o Evangelho do Reino nas suas mãos. E todos os dias tem pessoas despertadas pela palavra desses livros. Muitos, se no primeiro momento não foram despertados, mas em algum momento da sua vida, quando algo acontece, eles procuram conhecer o livro. Então, irmãos, nós já temos desde 2019 até hoje, até o final desse ano, eu acredito mais de 6.500.000 livros estão semeados aí no Brasil, somente no Brasil. Muitas sementes irão brotar, muitas vidas irão para a igreja. Você acredita nisso? Hoje estávamos conversando no almoço. Ainda que muitos ainda não brotam, não despertam, mas esses livros que nós vamos semeando, esse ano vai ser 6 milhões.
Mas eu não sei, até o Senhor voltar, a volta secreta. Talvez tenhamos distribuído, irmãos, 10 milhões, 20 milhões de livros. E se você for vencedor, que eu espero que seja, porque essa conferência é para isso, nós vamos deixar semeados esses livros, milhões de livros aqui, deixados para a mulher que virá para o deserto. Na grande tribulação, muitos filhos de Deus virão com as asas de uma águia, voarão de outros continentes, virão para o continente sul-americano. Eles virão fugidos da grande tribulação, e aqui essas pessoas precisam ter a palavra de Deus para sobreviverem. Aleluia! Nós deixamos aqui milhões e milhões de livros. Não estão fazendo uma obra pequena, não. Deus está nos usando realmente para mudar essa era, concluir esta era. Por isso, amados irmãos, vamos nos juntar ao Rei. O Rei do Reino do Céu está aí. Como falamos de manhã, vamos sair do plano terreno. Nesse plano, Bemote ainda atua, Leviatã atua. O seu bondade natural te engana, ainda que você não seja um homem mau. A religiosidade te pega e te engana. Queridos irmãos, só tem uma salvação. Nós vimos para o plano celestial. Deus quer produzir a sua igreja uma nova criação. Ó Senhor Jesus. Efésios 3. Senhor Jesus. Efésios 3. Falando em mistério, segundo versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Irmãos, por meio do Evangelho, nós estamos criando uma nova criação. Uma criação que não é mais desta terra. Uma criação que será da outra dimensão. E essa outra dimensão, irmãos, é a dimensão dos céus. Nós estamos criando uma geração, um corpo de Cristo, membro desse corpo, né? Nós somos participantes dessa promessa em Cristo por meio do Evangelho. Por isso, queridos irmãos, a nossa luta é o Evangelho. Não concluí. Aquela irmã falou comigo. Durante 4 anos, da partida do irmão Dong, o Senhor fez muitas coisas aqui entre nós, nos usou para nas ruas ganhar as pessoas, resgatar as pessoas nas ruas, deixar tantos livros nas mãos das pessoas e cuidando, cada dia, milhares de pessoas recebem oração e são salvas, e muitos contatos são trazidos para a igreja, para a rede de cuidado, para nós cuidarmos. Mas Satanás não dorme, ele continua trabalhando, mas um dia depois que completou-se 4 anos da partida do irmão Dong, hoje de manhã nós declaramos a guerra. Graças ao Senhor, não temos medo, porque o Senhor está à nossa frente.
Aquele Espírito que conduziu o irmão Dong está nos conduzindo. Não é maravilhoso, irmãos? Vamos levantar nossas cabeças. Não vamos nos desanimar com os ataques do inimigo. Não vamos nos distrair com isso. Dizemos não para ele, porque o Senhor Deus se levantou. Quando Deus se levanta, dispersam-se os seus inimigos. Ó Senhor Jesus, porque a obra que Deus quer fazer é muito mais do que Satanás imaginou. Ele queria ser o mediador entre Deus e a criação. Mas Deus quer criar uma nova criação. Essa nova criação, Satanás não tem competência nenhuma. E o mediador entre nós e Deus, nós da nova criação e Deus, irmãos, é Cristo Jesus. O mediador da nova aliança. E a nova criação está aqui, ó. Versículo 7, o evangelho do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O poder de Deus opera. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que Deus criou todas as coisas? É para produzir essa nova criação. E essa nova criação, os irmãos, é a igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eles precisam saber, né? Satanás queria ser o mediador, mas Satanás não tem competência nenhuma para ser mediador, porque ele não tem como dispensar vida para nós, para produzir uma nova criação, muito menos mediar, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, aí está a nossa esperança, porque a igreja é o reino dos céus, então nós devemos viver a nossa vida nos céus. Versículo 20 fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, esse corpo que nós temos hoje é um corpo de humilhação. Apenas usamos esse corpo para produzir algo celestial, algo de outra dimensão, algo do céu. Por isso, irmão, nós estamos no reino dos céus para produzir algo celestial para Deus, que é essa nova criação, que é a igreja. Ó Senhor Jesus, Ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aí será o nosso verdadeiro corpo. Esse corpo não é o seu verdadeiro corpo. Aquele corpo da glória será o seu corpo permanente, definitivo. Por isso, irmãos, esse corpo é para o Senhor produzir alguma coisa divina, alguma coisa celestial, alguma coisa espiritual para Deus. E Deus abriu espaço para o tempo, é para produzir isso. E nós estamos aqui, irmãos, é para isso. Ó Senhor Jesus. Muito bem. Bom, eu vou voltar. Eu posso voltar para a recriação de Deus? Eu vou voltar lá para Gênesis 1. Vou falar do segundo dia, posso falar? Porque não estou meramente falando
dos dias da criação, mas eu quero mostrar para vocês que Deus quer, a partir da criação, para produzir algo da nova criação. Esse sempre foi o seu propósito, já em Gênesis capítulo 1. É isso que eu quero mostrar. No versículo 2, como ele diz, no segundo dia, versículo 6. Porque hoje de manhã eu falei um pouco sobre o primeiro dia, que é a luz. E a luz é próprio Deus. Deus é luz. 1 João capítulo 1 fala, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas esse mesmo Deus que é luz, Ele disse, né, haja luz, e a luz resplandeceu em nossos corações. Então, a criação é uma sombra daquilo que Deus quer fazer em nós. A criação terrena é a sombra da realidade que Deus quer produzir em nós. E o segundo dia diz, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento segundo a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Para Deus o dia começa no entardecer de um dia, tá? E termina no entardecer do outro dia. Por isso que os judeus, eles veem o dia desse jeito, tá? No crepúsculo, né, da tarde começa um dia, aí termina o outro crepúsculo do dia, tá? Bom, que é um firmamento? Senhor Jesus, o firmamento é a atmosfera. O firmamento, falando de uma forma simples, é o ar que respiramos. Graças a Deus, Deus criou esse ar, criou essa atmosfera, né, na terra. Imagina se não tivesse o ar, nós não sobreviveríamos. E não só isso, essa atmosfera, né, produz um fenômeno físico. Vocês ouviram eu dizer que a terra, no versículo 2 de Gênesis 1, estava sem forma e vazia, porque havia tido um julgamento de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas. Então, as águas que estavam sobre a superfície da terra eram águas da morte, águas do juízo de Deus sobre aquelas criaturas que se rebelaram juntamente com Satanás. Aquela água da morte não produz vida. Então as águas de baixo são águas da morte, são as águas do juízo. Mas Deus precisava criar o homem. Para criar o homem, Ele precisa criar uma série de vidas, de diferentes níveis de consciência. Então, para isso, Ele precisava criar a atmosfera. Por quê? Porque Ele precisava da água saudável, potável. A atmosfera, o ar, faz com que aconteça um processo físico, que é evaporação da água. Quando temos a atmosfera, as águas de baixo, que são as águas da morte, não dá para beber, não gera vida, começam a evaporar. E quando as águas de baixo começam a evaporar, elas já começam a se purificar. Essas águas que se evaporam, se acumulam lá em cima no firmamento, em nuvens. E essas águas que se acumulam nas nuvens, vão descer novamente, e quando descer, essas águas de cima são saudáveis. Essas águas de cima pode-se beber e gera vida e mantém a vida. Isso quer dizer o que, irmãos? Se você permanecer no plano terreno, você só tem águas da morte. Mas se você sair do plano terreno, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você muda de plano, você vai para plano celestial, ali tem água potável.
Ali tem água saudável. E quem faz essa evaporação acontecer, irmãos, o ar, em hebraico ou em grego, significa também o Espírito. Então, quando o Espírito pairava por sobre as águas, esse Espírito fez com que houvesse as águas de cima. As águas de baixo são águas da morte, mas as águas de cima são águas da vida. E o Espírito trouxe essa separação. Hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos acesso às águas de cima. Tem ou não tem acesso? Ó Senhor Jesus, João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, está na esfera dele, está na esfera celestial. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você sabe que é essa palavra de novo no grego? Essa palavra de novo no grego é do alto, dos céus, de Deus, de cima. Sabia? Quando a Bíblia fala nascer de novo, em original é nascer do alto. Você nasceu do alto. Você não nasceu daqui de baixo, eu digo o novo nascimento. O novo nascimento gerou você do alto, gerou você de cima. Então você pertence ao alto, você não pertence à terra. Você está na terra, mas você foi gerado do alto. Por isso, irmãos, não vivamos na terra, no plano da terra. Vamos viver aqui na terra, mas no plano do alto, porque nós somos gerados do alto. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar outra vez ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, graças a Deus, nós nascemos do alto, nós entramos no reino de Deus, que é do alto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então quem nasceu do alto, irmãos, é como o vento. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Por isso, irmão, nós estamos vivendo uma nova cultura. Não vai na cultura da lógica, não vai na cultura humana, nós vivemos na cultura do Espírito. O Espírito, você nunca sabe para onde o Espírito vai, porque o Espírito faz a vontade de Deus. E nós que vivemos no plano terreno, nós somos muito lógicos. Nós achamos que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas Deus não anda na sua lógica. Deus é como um vento, como o Espírito, Ele sopra para onde quer, você não sabe de onde vem, vai para onde. Graças a Deus, irmãos, vamos seguir o Espírito. Seguir a palavra, ser obediente à palavra, ser simples. Irmãos, infelizmente, na minha geração, nós somos muito complicados na doutrina. Mas graças a Deus, pouco a pouco nós somos sendo treinados por Deus, aperfeiçoados por Deus, a entender que a bênção está em simples, ser simples com relação à palavra de Deus. Quando Deus fala, amém. Quando Deus fala, segue. Quando Deus fala, crê. Como Caleb e Josué, Deus falou que vai nos dar a terra de Canaã.
Vamos crer. Não. As cidades são fortificadas. Os homens são valentes, são gigantes. A terra realmente emana leite e mel. Trouxeram até um cacho de uva em 2 pessoas. Tudo é maravilhoso, mas não temos condições de entrar. Mas Deus disse para entrar. Deus disse para possuir a terra. Deus disse para entrar na boa terra. Mas a velha geração ficou. Irmão, nós queremos ser simples. Nós queremos ser da nova geração. Essa nova geração tem a cultura do Espírito. Essa nova geração é obediente. Essa nova geração é simples. Essa geração vai para a rua. Essa geração ouve a palavra profética. Essa geração obedece a palavra profética. E os milagres acontecem com essa nova geração. Porque eles são nascidos do Espírito e vivem no Espírito. Eles não seguem as regras daqui da terra, seguem as regras lá do céu. Versículos 12 e 13. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, nosso Senhor Jesus, Ele desceu do céu, então Ele é do alto, Ele é lá de cima, Ele sabe o que se passa lá no céu. Ele não vive sendo comandado aqui na terra, Ele é comandado por Deus lá no céu. Capítulo 8 de João. Versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo. Ele falou para os judeus: eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, mas eu desse mundo não sou. Você é capaz de dizer isso agora? Você que ganhou um novo nascimento, você que nasceu lá do alto, você pode dizer também, você diz: nós não somos cá de baixo, nós somos lá de cima. Fala para você mesmo: eu sou lá de cima. E, assim como Jesus desse mundo não era, eu também desse mundo não sou. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, capítulo 1. Versículo 10. Ó Senhor Jesus. Na verdade, 1 Coríntios 2, tá? Eu vou pelo 9, versículo 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se você ficar a nível, ao plano do terreno, você nunca vai conhecer as profundezas de Deus. Irmãos, graças a Deus, nesses últimos 4 anos, tantas revelações inéditas o Senhor tem nos dado. O Senhor está abrindo para nós os mistérios das profundezas de Deus. Por quê? Porque estamos no Espírito, e o Espírito perscruta. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Portanto, irmãos, nós não vivemos pela nossa mente humana. Nós não estamos aqui regidos
né, pelas regras humanas, regras terrenas. Nós andamos pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não analisamos com a mente, mas com o Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que é isso? Ir para a rua, fazer comportagem, isso é loucura. Mas, irmãos, essa loucura está infernizando a vida de Satanás. Porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, irmão, deixa de ser homem natural, homem daqui da terra. Vamos ser homem espiritual. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 11. Já lemos hoje de manhã o versículo 3. Mas eu quero repetir versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A certeza aqui é hipóstasis, ou a hipóstase. Existe essa palavra em português. A fé é a hipóstase de coisas que se esperam. E essa mesma palavra está no capítulo 1 de Hebreus. Dá uma olhada, capítulo 1 de Hebreus, no versículo 3. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Essa palavra ser também é hipóstase. Então, queridos irmãos, a fé torna real, torna concreta o quê? A substância de Deus, o ser de Deus. O ser de Deus, irmãos, nós homens naturais nunca conseguimos tocar, nunca conseguimos entender. Mas graças a Deus, quando cremos em Jesus, gerou-se em nós fé. Aleluia! Essa fé é a capacidade de nós termos acesso às coisas de Deus. Hoje nós temos acesso à substância de Deus, à hipóstase de Deus, por meio da fé. A fé é uma janela que faz nos atravessar desse mundo terreno para o mundo celestial. Você quer sair desse plano terreno para o plano celestial? Você quer seguir a palavra que João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? É pela fé. A fé faz com que você atravesse por essa janela e alcança as coisas de Deus, as coisas celestiais. Tá? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Por isso que, no capítulo 11 ele termina dizendo: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Irmãos, Deus continua formando as coisas, trabalhando pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do invisível de Deus. Então Deus, na verdade, quer trabalhar a realidade do invisível para o visível, e nós estamos recebendo a realidade do invisível, e Deus quer produzir uma nova criação, um novo homem. A partir do que é visível, o invisível será produzido. Ó Senhor Jesus,
Eu fico animado, não sei se vocês ficam, mas eu fico animado. Deus quer fazer esse trabalho em nós. Terceiro dia, o que diz o terceiro dia? Gênesis 1, vamos lá. Versículo 9. Disse também Deus, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Aí começa a possibilitar, né, a geração de vida no seu nível mais rudimentar. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Deus fala e as coisas acontecem. Hoje a mesma coisa, Deus fala através da palavra profética, as coisas acontecem. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Irmãos, Satanás arruinou a primeira criação, mas Deus está restaurando a sua criação na terra. E no terceiro, chega no terceiro dia, quando surge a porção seca, possibilitando o surgimento das primeiras vidas. Deus, quando criou isso, Deus falou que isso era bom. Sabe por quê? Porque essas coisas foram criadas aqui na terra, estavam conectadas como criação a Deus. Cristo é o ponto de conexão. Cristo é o centro de conexão. Cristo é o sunistal. Aquilo que eu disse, nele tudo subsiste. Ele é aquele ponto que une todos os pontos, une todos num todo. Cristo é o centro da criação. Então, quando Ele criou, Ele conectou toda a sua criação, tudo se fez por meio da palavra, e todas as coisas foram criadas, estavam conectadas por meio de Cristo a Deus. Ó Senhor Jesus, Deus quer produzir alguma coisa, E o terceiro dia, irmãos, refere-se ao dia da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, é uma prova bíblica disso. Vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 4. Versículo 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o terceiro dia representa a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, que é a realidade, produziu, que é uma coisa invisível, produziu o surgimento no visível, que é a porção da terra seca. Então tudo que tem aqui na terra, na criação, irmãos, tem a sua realidade no mundo espiritual, no mundo celestial. Então Cristo, quando ressuscitou, Ele se tornou a boa terra. E essa boa terra começa a produzir fruto, produzir riquezas. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, vocês conhecem esses versículos, vamos ler, mas é bom. Deuteronômio 8, Senhor Jesus. Deuteronômio 8, vou começar pelo versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Eu já usei esse versículo, irmão, para descrever nosso Deus. Ele é um Deus triuno. Na essência, Ele é o único Deus. A água que Ele quer fornecer ao homem é Ele mesmo como vida ao homem. Mas Deus, Ele estava no
era um manancial profundo. O homem não tinha acesso, ninguém viu a Deus. Ele vive na luz inacessível aos homens. Nenhum homem chega até Deus. Mas um dia, esse Deus chegou até nós por meio de Cristo. Esse Deus chegou até nós por meio da fonte. Essa fonte fez aflorar essa água que estava no manancial profundo, veio até na superfície da terra, trouxe Deus para a terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus, ele viveu faz aproximadamente 2000 anos atrás. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Esse Espírito hoje continua trazendo essa água, fluindo essa água como ribeiro de água. Então, dessa terra, Deus supre-nos. Uma terra boa é uma terra que tem água. Graças a Deus que Cristo, como essa boa terra, tem água, abundância em água. E essa água, irmãos, é o próprio Deus. O próprio Deus, na essência, Ele é um só. É a água que está no manancial profundo, é a mesma água que está na fonte e a mesma água que está no ribeiro que nós estamos bebendo. Mas Ele é três também. Ele é o Pai, manancial, Ele é o Filho, a fonte, Ele também é o Espírito, que é o ribeiro. E assim Ele alcança o homem. Não é maravilhoso? Tudo isso está nessa terra. E essa terra não só tem isso, versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Quer dizer, cada uma dessas plantas, irmãos, tem significado espiritual. Não tenho tempo de explicar. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, Deus nos deu essa boa terra. Quando Deus fez surgir a porção seca, na verdade Deus quer dizer, eu vou dar essa boa terra para a nova criação, para produzir a nova criação, para formar a nova criação. Irmãos, essa nova criação come e bebe dessa água que é Cristo, dessa terra, das riquezas dessa terra que é Cristo. Ó Senhor Jesus, vamos comer e beber de Cristo? Invocando o nome dEle, orando, lendo a palavra, ouvindo a palavra profética, ruminando, praticando. Irmãos, nós vamos desfrutar de todas as riquezas da boa terra que é Cristo, e nós vamos deixando Deus produzir uma nova criação em nós aqui na terra. O que é, aparentemente vivemos na terra, mas aqui da terra, na criação da terra, está produzindo uma coisa celestial em nós. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, muito conhecido por nós, né? Mas eu faço questão de ler. Efésios 1. Vou aproveitar e ler aquilo que eu falei de cor, né? Versículo 19 em diante, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas essas coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. E a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Por exemplo, na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, você tem as riquezas do Brasil. Nós temos as riquezas de Cristo. Mas ainda são itens de riquezas: trigo, cevada, oliveira, não é isso? Cobre, ferro.
Mas, quando a igreja desfruta das riquezas de Cristo, ela se torna a plenitude das riquezas de Cristo. Quem aqui pode se mostrar como plenitude aqui? Hein? Quem? A minha plenitude? Uau! Ali, ó. A mim comeu muito, né, amigo? Muitas riquezas do Brasil, na América do Sul, ali Paraguai, comeu das riquezas e você é a plenitude das riquezas que você comeu. Os irmãos estão entendendo a diferença entre as riquezas e a plenitude? As riquezas são os artigos de riquezas da terra, mas a plenitude é a riqueza que você comeu, digeriu, assimilou e se tornou parte sua. Então, as riquezas de Cristo não podem ficar estocadas como doutrina na sua cabeça, na sua estante. As riquezas têm que se tornar parte de você. Você precisa pegar essa palavra profética, irmãos, precisa ruminar, precisa desfrutar, precisa praticar, precisa assimilar, ter comunhão com os irmãos, não é isso? E experimentar no dia a dia, nas ruas, na comportagem, na pregação do Evangelho, no cuidado das pessoas, experiências, né, de servir junto com os irmãos, com as irmãs, cuidar das mulheres conectadas. Quer dizer, tudo isso vai te dar experiências e você precisa de riquezas com as experiências. Quanto mais você trabalha, mais essas riquezas vão suprir você para fazer parte de você, tornar as suas células, e assim você será a plenitude de Cristo, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, aí você se torna uma igreja edificada. Mateus 16, vamos lá. Mateus 16. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro é uma pedra, pedrinha para edificação. E sobre essa pedra aqui já é uma rocha. Cristo é a rocha, ou a revelação sobre Cristo, né, no versículo 16, é a rocha. É o fundamento. Sobre essa rocha, Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo. A igreja não é uma entidade religiosa na terra. A igreja não é algo organizado, né? uma organização humana terrena. A igreja não é isso. A igreja é algo celestial. A igreja é formada pelas pessoas que nasceram lá do alto. A igreja é aquelas pessoas que desfrutam riquezas de Cristo lá do alto. São compostas pelas pessoas que não vivem no plano terreno, vivem no plano celestial. E assim Deus então está nos edificando. Nós não somos peças soltas, nós não somos matéria de construção soltos, nós estamos sendo edificados em uma igreja edificada. E essa igreja edificada, irmãos, as portas do inferno não tem como lutar contra ela. Enquanto nós não deixarmos Cristo nos edificar, nós ainda somos vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas o dia chegará em que nós estaremos totalmente edificados. Irmãos, as portas do Hades não terão como nos atacar, não nos vencerão nunca. Pelo contrário, naquele dia, irmãos, nós vamos, como igreja, vamos participar das bodas do Cordeiro, vamos nos unir com o nosso noivo em Apocalipse 19, e nós vamos nos tornar o exército de Cristo para lutar contra o anticristo e os seus seguidores. Nós vamos derrotar de vez a usurpação de Satanás nos reinos aqui da terra.
Ó Senhor Jesus, e nós vamos introduzir o reino de Deus aqui na terra, o reino dos céus, a sua manifestação. Irmãos, estamos nesse processo. Estamos nesse processo. Eu não sei como mais arrancar o meu coração para dizer para vocês, esse é o meu encargo. Vamos produzir algo celestial, algo que Satanás teme. A nossa inteligência humana, ele não teme. A nossa bondade natural, ele não teme. O nosso zelo pelo Senhor, na obra do Senhor, também ele não teme. Mas ele teme quando nós começamos a viver no céu. Quando nós vivemos desfrutando das coisas celestiais. Nós então, de nós será produzido algo celestial. E uma igreja edificada, não materiais soltos. Graças ao Senhor. Irmãos, eu louvo ao Senhor por tantas coisas que estão acontecendo entre nós. Uma vez fazendo live com as irmãs, né? E algumas irmãs começaram no chat, perguntar, né? Eu também queria ter uma companheira espiritual. Eu não tenho ninguém aqui na minha região, na minha igreja, não tenho ninguém que me ajuda, que coopera comigo, que seja minha companheira, tal. Aí, né, uma irmã disse para essas pessoas que perguntam, irmãos, a melhor maneira de ter companheiro espiritual, irmãos, é servindo. Se você sai junto com alguém para fazer comportagem por hora, se você sai com alguém para orar com as pessoas, e se você tem, né, você cuida de algumas dessas pessoas, irmãos, irmãs, com certeza Deus te dará uma companheira espiritual. Não viva só na igreja, você precisa ter alguém do lado, você está edificado com alguém. Mas como você vai conseguir alguém? Servindo. Não é conseguir alguém para ir para um resort, para sair de férias. Não, é servindo. Servindo na rede das conectadas, servindo no Avança Jovem, servindo na comportagem, servindo saindo para orar para as pessoas, servindo pregando evangelho, servir nas conectadas, servir na rede de cuidados. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma companheira, um companheiro espiritual. Vai ou não vai? Você certamente estará edificado, não só com uma, com muitas, e com muitos. E essa igreja edificada, Satanás não tem vez. Vocês estão vendo esse auditório executado? Tem muita coisa feita de concreto, né? Essa laje é de concreto, onde vocês estão pisando o piso, tudo é feito de concreto. Esse palco aqui de baixo é concreto. Irmãos, quando o material de construção, em barras de ferro, em saco de cimento, em caçambas de pedrisco, de pedra, de areia, irmãos, você pode remover, não é? Você pode colocar num lugar ou colocar no outro lugar, mas esse concreto não tem mais como você tirar, porque está edificado. Aqueles materiais soltos hoje estão juntos, estão edificados. Então, contra a igreja edificada, Satanás não tem como lutar. Graças a Deus, não fique solto. Não seja um material de construção solto. Você é feito para edificação. Edifica-se com as pessoas e nós vamos nos tornar uma entidade, né, celestial, que é a igreja edificada. Ó Senhor Jesus, aí você se tornará uma igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, vamos lá? Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Efésios 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou por ela. E a igreja não é uma coisa da terra, a igreja é uma coisa celestial. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós ainda, né, o material de onde o Senhor nos tirou para ser edificação para a edificação da igreja, nós ainda viemos o quê?
do homem natural, nós ainda éramos pecadores, e Deus então está nos purificando pela lavagem de água pela palavra. Irmãos, tudo é pela palavra, é ou não é? Deus criou esse universo pela palavra. Deus está edificando a igreja, é pela palavra. Deus está lavando, purificando a sua igreja, é pela palavra. Tudo é pela palavra. E para que a santificasse, né? E Deus está nos santificando pela lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Esse é o objetivo final de Deus, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, não há velhice, não há mancha. Irmãos, nós hoje ainda temos velhice espiritual, ainda temos mácula, né? Mas um dia nós vamos ser trabalhados por Deus, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E assim também, né? Aí no versículo 29 fala: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso? E o que vai ficar? Ficar em Apocalipse 19, o que eu falei, e vamos dar uma lida. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, o resultado desse trabalho todo, né, que nos leva para o alto, arrependendo-nos para o reino dos céus, e no reino dos céus, na igreja, Deus vai produzir uma igreja gloriosa, e essa igreja gloriosa, irmãos, será feita de pessoas vestidas, né? Essa noiva estará vestida de linho finíssimo, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, Deus quer trabalhar de tal forma que a palavra dele, palavra da justiça que chega até nós, não fique apenas do lado de fora. Essa palavra da justiça precisa se tornar uma parte de nós, e nós precisamos viver essa justiça. Irmãos, é fácil, né, pregar, é difícil é viver o que prega. Por isso, irmãos, vamos lutar para isso. Deus está fazendo esse trabalho entre nós. Nós já nascemos do alto e já nos arrependemos, saímos do nível terreno para vivermos no nível celestial, e Deus está nos edificando, que é uma edificação celestial. Nós estamos o quê? Sendo preparados, santificados, né, para nos tornarmos uma noiva. E essa noiva não pode, né, ser falsa. Não pode ter uma fé com hipocrisia, com fingimento, não. Nós não podemos ser aquelas pessoas que falam do Senhor, mas não vivem. Nós vencemos pela palavra do testemunho que damos. Nós falamos, mas nós vivemos. A palavra vira nosso testemunho. Então, esses participarão das bodas do Cordeiro. Quem quer participar do casamento do Cordeiro? Esse casamento não participam todos os cristãos. Esse casamento participa apenas os vencedores. Por isso, irmãos, vamos viver na realidade do reino dos céus. E depois do casamento, unindo-se com nosso noivo, Cristo e a igreja tornarão uma só entidade,
um só Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E assim, unidos, irmãos, nós estaremos prontos para definitivamente varrer, né, os reinos dessa terra, dessa face da terra. Então surge o que? Apocalipse 19, né, versículo 1. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Seguiam-no exércitos que há no céu, irmãos, nós já estaremos no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, finalmente chegou a hora de Cristo reinar. Irmãos, nesse processo que nós estamos. Nós estamos hoje, irmãos, vivendo a realidade do reino dos céus, mas esse é o fim, nós vamos chegar até lá. Aí então o que acontece? Aí acontece, né, no capítulo 20, versículo 2 e 3, e diz assim: ele segurou o dragão. Aí, né, no final do 19, mostra que nós vamos derrotar o anticristo, derrotar os seus seguidores, né, acabando com o reino desse mundo de uma vez para todas. E no capítulo 20, irmãos, nós ainda, né, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Depois dessa luta nossa, irmãos, esse anjo vai prender Satanás por 1000 anos. Então nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Isso está no final do versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, irmãos, vamos sair da terra, vamos viver no céu, edificar essa igreja, vamos tirar, né, a usurpação de Satanás nos reinos dessa terra, e vamos ajudar, prender Satanás por 1000 anos e reinar com Cristo durante os 1000 anos. E no final, versículo 7, quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ele ainda vai sair e seduzir as nações, né, na região de Gog e Magog, e vai reunir essas nações para ainda a peleja, né, contra o acampamento dos santos, contra o acampamento do povo de Deus. Aí versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Terminou nosso trabalho. Terminou, e nós vamos reinar para todo sempre com Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero terminar com Lucas 21, pode? Lucas 21, porque nós ainda estamos no meio de uma batalha, e nessa batalha, Lucas 21, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra
angústia sobre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Irmão, no final dos tempos, Satanás está esperneando, ele sabe que o dia dele está chegando, o final dele está chegando. Irmãos, nós estamos já nesses dias, já estamos perto desses dias. Irmãos, o Senhor delimitou. Eu não tenho tempo de ler aqui em Jó, no livro de Jó fala toda a bravura das ondas do mar, é o que está acontecendo. Quanto mais a igreja está nas ruas, resgatando pessoas, mais o mar se enfurece, tenta nos amedrontar, nos intimidar. Só que, irmãos, o Senhor estabeleceu limite para a atuação das ondas do mar. O Senhor falou assim: eu pus areias por limite, daqui você não passará. Por isso, irmãos, não precisa temer da bravura dele, né? Aqui fala, né? A terra, né? Sobre a terra haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Irmãos, mas Deus estabeleceu um limite. Ele pode tentar nos tragar, nos engolir, nos destruir, mas Deus falou: peraí, até aqui você vem, daqui você não passará. Deus nos protegeu com areias do mar. Por isso aqui continua assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ó Senhor Jesus! Eu vou terminar por aqui, tá bom? E vamos edificar essa igreja. Nós somos aqueles que nascemos do alto. Nós nascemos de Deus. Nós nascemos lá de cima. Não somos cá de baixo. Nosso Senhor Jesus não pertence a esse mundo. E nós também desse mundo nós não somos. Nós somos um povo celestial. Portanto, irmãos, não vivamos mais no nível terreno, porque no nível terreno ainda estamos sujeitos à religiosidade, sujeitos à bondade natural, sujeitos a bemote, que nos engana, que é hipopótamo, o animal que mais mata na África, e também matou muitos crentes. Mas nós queremos, irmãos, sair dessa terra, fora do seu domínio. João Batista não saiu da terra, ele foi tragado, ele morreu por Herodes. Irmãos, vamos sair dessa terra, vamos ir para o céu, viver lá no céu. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo, e quando Ele se manifestar, e nós seremos manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? É isso. Vamos edificar a igreja, vamos pregar o evangelho, né? Nós vamos derrotar o inimigo, nós declaramos guerra a Ele, porque já que Ele declarou guerra contra nós, nós vamos pôr gente na rua, nós vamos pregar o evangelho, não é isso? Nós vamos ser, né, aqueles que pregam e oram com as pessoas em todo lugar. Que Deus nos abençoe, e Deus abençoe a todos vocês. Amém.